E aí pessoal, tudo certo? Hoje iremos recapitular um filme de ação e ficção científica chamado Terra à Deriva 2 de 2023. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. No futuro próximo, incêndios florestais e secas começam a se espalhar pelo mundo todo de uma maneira alarmante nunca vista antes. Logo, os cientistas anunciam um desastre iminente conhecido como crise solar, que prevê que, na taxa em que o Sol está se expandindo atualmente, em 100 anos ele engolirá a Terra e em 300 o sistema solar inteiro. O governo da Terra Unida, ou GTU, decide prosseguir com um projeto chamado Montanha em Movimento, que consiste em construir enormes motores de propulsão para empurrar a Terra para fora do sistema solar. Porém, devido ao alto custo da operação, que está consumindo recursos a um ritmo acelerado, surgem tumultos e protestos em todo o mundo por pessoas que não se importam com tragédias que ainda não aconteceram. Os protestos violentos pioram quando o GTU proíbe um grupo chamado Projeto Vida Digital, ou PVD. Um grupo radical que acredita que o futuro da humanidade está nos computadores. Eles estão desenvolvendo um programa que permitirá que as pessoas carreguem suas mentes em um disco. Mas eles não têm recursos para ir mais longe, então estão constantemente hackeando e lançando ataques terroristas contra o GTU. Após mais uma tentativa fracassada do PVD, o GTU percebe que as pessoas estão perdendo a fé em seu projeto e considera interrompê-lo. No entanto, o embaixador chinês chamado Zhou convence a todos a prosseguir com a primeira parte do projeto, que será concluída em breve e ajudará na moral. O primeiro plano é testar os motores na Lua, uma vez que eles estão planejando empurrá-la também para que a Terra possa se livrar de sua gravidade. Muitas pessoas estão sendo treinadas como astronautas para essa tarefa, e uma delas é Liu, um piloto que recentemente chega à base e encontra ela cercada de manifestantes. Os guardas tentam manter as pessoas raivosas longe, mas um dos manifestantes consegue se infiltrar. Felizmente, a aprendiz chamada Han derruba rapidamente o cara, o que impressiona tanto Liu que ele já pode se imaginar em um futuro com ela. Enquanto os guardas usam a força para se livrar dos manifestantes, os novos aprendizes são levados a um tour no lugar e enviados ao elevador espacial para seu primeiro teste. Esse elevador é a estrutura mais alta da história da humanidade, e dá aos cadetes um gostinho do que está por vir no espaço. Ele sobe tão rápido que muitos deles desmaiam e não conseguem apreciar a visão da estação sendo construída para o projeto. A partir daí, todos os cadetes são mantidos ocupados treinando em todos os assuntos, como combate corpo a corpo, uso de armas de fogo e viagens constantes no elevador até que não desmaiem mais. Eles também são submetidos a testes médicos e exercícios para garantir que estejam em condições físicas ideais. Enquanto treinam juntos, Liu e Han se conhecem e acabam se apaixonando. Um dia, Liu suborna um dos guardas com cigarros para permitir que ele entrasse com um buquê de flores na base, e assim presenteia Han, que fica muito feliz ao recebê-las. Naquela manhã, uma nova leva de astronautas reservas chegam e também se juntam à viagem no elevador. De repente, todos os drones da base começam a voar para fora do hangar e os engenheiros descobrem que o sistema foi hackeado. Quando então o elevador começa o processo de subida antes do previsto, enquanto alguns que estavam descendo param bruscamente e começam a subir novamente. Quando então os novos astronautas mudam de roupa, revelando que na verdade estão usando uniformes com os nomes dos cadetes veteranos, o que é notado por Liu e Han. Do lado de fora, os drones começam a disparar e todos precisam se concentrar em defender a base atirando em sua própria tecnologia. Os pilotos tentam usar os aviões para atirar, mas o sistema não mira nos drones porque eles são detectados como aliados. Os drones aproveitam isso e derrubam um dos elevadores com mísseis. Enquanto no outro elevador, os novatos infiltrados começam a trancar as portas e bloquear as cadeiras, prendendo os cadetes. Depois roubam as identificações deles, batendo em qualquer um que ouse resistir. Na outra sala, Liu consegue sair de sua cadeira e usa seu óculos para fazer o sol queimar a tela de bloqueio, fazendo a porta abrir. Após verificar um amigo ferido, Liu vai atrás dos terroristas, lutando contra eles até que um deles cai e morre. Liu também vai atrás do outro cara com um extintor de incêndio. Mas é tarde demais, pois graças ao ID roubado, o terrorista dá acesso ao elevador à estação ao mesmo tempo em que os drones prendem um míssil nele. Enquanto isso, os cientistas da base trazem o 550C, um computador quântico inteligente que finalmente anula a invasão. Os drones começam a cair no chão e causar explosões por toda parte, enquanto os elevadores são puxados de volta, sacudindo todos por causa do efeito da gravidade zero. Liu ainda está lutando contra o terrorista e então Han pega um braço mecânico para quebrar uma janela e ajudar Liu a nocautear o cara. Infelizmente, o homem conseguiu pressionar o detonador antes de desmaiar, e agora a estação inteira está caindo sobre a base, causando danos irreparáveis ao prédio e a muitos dos cadetes, embora Liu salte em cima de Han para protegê-la. A base é evacuada e as notícias anunciam que cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Nas semanas seguintes, os tumultos e ataques terroristas pioram devido à morte e perda de recursos que a queda da estação causou, e as pessoas começam a exigir que o governo traga de volta o PVD. Zhou faz com que o assistente leia o discurso que ele preparou para o GTU,
dizendo que tem fé no projeto enquanto ele conversa com o embaixador americano para convencê-lo a dar-lhes uma chance. Algumas semanas depois, as cápsulas de criosono são enviadas para a Lua com a tripulação que continuará trabalhando nos motores lunares. Assim que acorda, o engenheiro da computação chamado Hangul vai verificar suas coisas para ter certeza de que estão bem. Isso inclui a inteligência artificial 550A e uma gravação de sua filha chamada Aya, que interage com ele de forma muito limitada por causa das limitações do 550A. Acontece que Hangul costumava trabalhar para o PVD, e agora aceitou trabalhar no projeto lunar para ter acesso ao 550C que irá controlar toda a base, pois ele acha que pode usá-lo para fazer com que o clipe de Aya, que dura apenas alguns segundos, se desenvolva em uma inteligência artificial completa da mente de sua filha que na verdade já morreu. Enquanto trabalha com o resto da equipe, Hangul descobre que o pesquisador de computação chamado Zhao está encarregado do 550C e quer que ele trabalhe com ele na operação do sistema. Hangul e Zhao fazem os primeiros testes do 550C, fazendo ele ativar cada setor da base. Enquanto esperam que o computador faça seu trabalho, Zhao dá a Hangul a cópia digital de sua mente que a empresa confiscou quando proibiu o PVD, e explica que cabe a ele decidir se quer destruí-lo ou não. Algum tempo depois, Hangul mostra o clique de Aya a Zhao enquanto ele lembra do dia da tragédia. Ele estava dirigindo com sua esposa e filha, mas em um momento de distração, Hangul não viu o caminhão vindo em direção a ele e o carro bateu. Sua esposa morreu instantaneamente, mas Aya ainda tinha alguns minutos de vida. Então Hangul a levou para o PVD para fazer um backup de sua mente. A organização não queria ajudá-lo porque a tecnologia ainda não estava pronta. Mas Zhao, que também costumava trabalhar lá, aceitou fazer esse favor. No presente, Hangul pede a Zhao para usar o modelo 550C em Aya. Mas Zhao é contra a ideia e lembra a Hangul que dar-lhe o modelo 550A já foi o suficiente. Algum tempo depois, o sistema detecta uma tempestade solar de nível Z9 se aproximando. Todos os trabalhadores têm que correr de volta para a base, mas eles estão preocupados se seus veículos não sejam rápidos o suficiente. Os motoristas forçam os motores ao extremo e conseguem entrar na base bem antes da tempestade solar os atingir. Mas infelizmente o modelo 550C acaba sendo danificado no processo. A inteligência artificial é necessária para lançar o projeto em 3 dias, então Hangul oferece o modelo 550A para substituí-lo em troca de ser incluído na equipe que desenvolverá os futuros modelos 550. Zhao aceita e Hangul transfere a mente de Aya para um disco antes de entregar a inteligência artificial. 3 dias depois, a equipe testa os motores e, após alguns segundos de tensão, ficam encantados ao ver a Lua passar por um deslocamento angular pequeno, mas real. Isso prova que em 20 anos eles serão capazes de empurrar a Terra completamente. E esse sucesso dá às pessoas em todo o mundo fé de volta no projeto. Alguns meses depois, eles testam os motores novamente e desta vez na Terra. No início, todas as telas ficam pretas e as pessoas pensam que falhou. Mas de repente sentem a Terra tremer e um raio brilhante pode ser visto vindo da base dos astronautas. Cientistas da GTU confirmam que a Terra fez um deslocamento angular, e as pessoas em todo o mundo comemoram que em breve serão capazes de mover a Terra completamente. Muitos anos se passam enquanto a GTU continua a trabalhar em motores mais poderosos que farão o empurrão completo, e o projeto Montanha em Movimento é renomeado para Terra Nômade. A maior parte da construção está sendo feita pelo modelo 550C fixo, que também está se desenvolvendo em um ritmo excepcional. Todo ano há um novo teste que continua a provar suas teorias corretas e os serviços se tornam mais aceitáveis ao projeto, ao ponto do grupo PVD desaparecer completamente. No entanto, há também conversas sobre como nem todos serão permitidos nas cidades subterrâneas que estão sendo construídas agora, e os requisitos para obter um passe são bastante discriminatórios. Conforme a rotação da Terra diminui a cada ano, a sociedade muda para um sistema de 60 horas e a internet global é desativada. Todo tipo de desastre climático atinge o planeta, como enchentes e radiação solar que causam um aumento nos casos de câncer. Liu e Han se casam e eventualmente têm um menino que se tornará o protagonista do primeiro filme. Eles estão bastante preocupados porque será difícil conseguir uma autorização para cidades subterrâneas para o filho deles. E para piorar as coisas, Han também contrai câncer devido à radiação solar. Hangul nunca para de trabalhar em Aya enquanto ajuda no desenvolvimento do novo 550, que agora é chamado de 550W. 14 anos se passam desde que a queda da estação aconteceu. E Liu, agora com o posto de major, vai em uma entrevista para ser um dos navegadores que serão enviados para a nova estação. O entrevistador é 550W, que admite que as habilidades de Liu são impressionantes, mas sabe sobre seus problemas familiares e acha mais razoável que Liu fique na Terra e cuide deles. Liu admite que lamenta deixar sua família para trás, mas ser escolhido para a base é a única maneira de conseguir que seu filho seja enviado para a cidade subterrânea, que é por meio de uma política preferencial. Do outro lado do espelho, os cientistas responsáveis pelo projeto também estão ouvindo todas as entrevistas. E Hangul não consegue deixar de pensar em sua própria filha enquanto ouve Liu falar com tanta paixão sobre seu filho. Então o 550W aponta que a vida de Han acabará em breve.
fazendo assim com que Liu tenha um colapso e falhe no teste de estresse. Depois Liu vai ao hospital para passar um tempo com Han, porque sua condição piorou a ponto de ela não poder mais ficar em casa. Han admite que gostaria de ver sua cidade natal pela última vez, o que pode ser difícil devido aos problemas climáticos atuais. Mais tarde, já à noite, inspirado pela paixão de Liu, Hangyu entra sorrateiramente na base e conecta a mente de Aya ao 550W. Desta vez Aya tem reações ilimitadas e ela pode dizer a seu pai que está em algum outro lugar, o que faz Hangyu cair em choro. Nesse momento, um grupo de guardas chega com Zhao, que tenta fazer Hangyu ver a razão e aceitar a morte de Aya. Hangyu se recusa e faz um upload completo de Aya para o 550W, o que imediatamente causa problemas no sistema da lua e os motores começam a falhar. Os guardas pegam Hangyu e o levam embora enquanto Zhao coloca a Aya de volta em um disco e desliga essa extensão de 550W. Enquanto isso, Liu puxa algumas cordas por meio de amigos antigos, e pede emprestado um jato para levar sua família para a cidade natal de Han. Depois de fazer algumas piruetas por diversão, eles pousam em Xangai, que agora é um terreno baldio congelado. Enquanto observam as estrelas, Han pergunta a Liu que quando chegar a hora, ela quer morrer com divinidade e não com um monte de fios e tubos conectados a ela. Já na GTU, eles discutem o problema do sistema que Hangyu causou e percebem que é muito semelhante ao hackeamento que fizeram nos drones e no elevador anos atrás. Eles estão tentando substituir o sistema com 550W, mas de alguma forma continuam sendo bloqueados. De repente, os motores da Lua ultrapassam os limites de sua capacidade e explodem, fazendo com que a Lua perca uma boa parte de sua superfície. Essa explosão também começa a empurrar a Lua em sentido contrário, agora em direção à Terra. O ministro Zhou está perto do oceano quando isso acontece e envia um alerta de emergência para todos os líderes mundiais enquanto observa um tsunami gigante crescer cada vez mais e atingir a Terra. Devido a esse estado de emergência, Liu recebe uma mensagem chamando-o de volta ao serviço e os líderes mundiais já começam a abrir as cidades subterrâneas para permitir que as pessoas entrem, já que as marés só vão piorar a partir de agora. Antes de Liu sair para sua missão, Han morre pacificamente em seu sono e seu filho é levado para a cidade subterrânea pelo pai de Han. Enquanto isso, Zhou fala na GTU pedindo apoio para seu plano de emergência. Ele quer usar todas as armas nucleares da Terra na Lua, para assim desencadear sua implosão e evitar a colisão. Nenhum governo já revelou quantas armas nucleares possuem em seu arsenal porque é confidencial. Mas pela primeira vez na história isso não importa mais e todos concordam em entregar o que têm para ajudar. Enquanto isso, Zhao visita Hangyu na prisão para informá-lo de que eles ativarão os motores da Terra mais cedo do que o esperado. Então eles precisam reativar a internet global para permitir o controle coordenado da detonação. Um dos servidores está agora submerso e Zhao quer que Hangyu cuide disso. E para convencê-lo, ele mostra que ainda tem o disco com as memórias de Aya e Hangyu. Devido a destroços lunares que formaram um cinturão de asteroides ao redor da Lua, os melhores pilotos são escolhidos para transportar as armas nucleares, incluindo Liu. Na Terra, 3 equipes são enviadas para cuidar dos servidores de internet ausentes, que estão em Pequim, Tóquio e Dulles. Zhao explica a todos como usar a chave que decodificará a senha que contém 30.000 números aleatórios, então o 550W fará o resto. Enquanto isso, as naves com os pilotos escolhidos partem para a Lua. Os asteroides se movem rapidamente e aparecem do nada, então acabam atingindo algumas das naves e fazendo-as cair. Isso faz com que a equipe perca 200 ogivas nucleares, deixando apenas 180 para a detonação. As naves são guiadas por 550W com segurança através da superfície da Lua, pelo menos até outro asteroide atingir mais uma nave e fazê-la cair, incluindo a de Liu, forçando ele a pousar de uma forma bastante violenta. No final, eles perdem quase todas as ogivas nucleares. Os sobreviventes procuram imediatamente por fita adesiva para consertar seus capacetes para manter o oxigênio e enfaixar qualquer ferida. Depois decidem entregar as ogivas restantes a pé. Liu, porém, não quer que os jovens morram tão cedo e então ele sai da nave e fecha a porta, aceitando se sacrificar por eles antes de enviar a nave com todos os sobreviventes de volta. Já na Terra, as 3 equipes chegam aos locais dos servidores e mergulham na água. Com a ajuda dos drones e ferramentas especiais, a equipe de Hangyu em Pequim entra no prédio e encontram a porta do servidor. Mas quando tentam forçá-la para abrir, a ferramenta não lida com pressão e falha, ferindo gravemente um dos homens. Zhao tenta cuidar dos ferimentos, mas não tem as ferramentas necessárias e o homem morre. Enquanto a maioria da equipe leva o corpo embora, Hangyu e Zhao decidem continuar e concluir a missão, fazendo todas as conexões necessárias para trazer de volta a internet. Enquanto Liu pega um caminhão para mover as ogivas restantes, de repente detritos lunares começam a cair na Terra, atrapalhando a equipe de backup que tenta alcançar o servidor de Pequim. O prédio começa a tremer quando detritos o atingem, e alguns equipamentos caem na perna de Zhao, assim o prendendo. A sala começa a se encher de água e Hangyu não consegue abrir a porta. Então Zhao decide passar a ele a chave com a senha antes de a água tomá-lo completamente e ele morrer. Os detritos lunares começam a destruir todos os principais locais da Terra. E as pessoas que estavam se mudando para as cidades subterrâneas pacificamente agora começam a entrar em pânico.
Na GTU, o ministro Zou recebe más notícias. Eles não têm tempo suficiente para coordenar todas as ogivas e assim fazê-las explodirem ao mesmo tempo, pois todas são de modelos diferentes. Zou está prestes a perder a esperança, mas um de seus homens oferece uma solução alternativa. Eles poderiam enviar mais astronautas e detoná-lo manualmente, o que significa que estariam aceitando se sacrificar. Para isso são necessárias 300 pessoas e alguns jovens se voluntariam, mas essa ação é interrompida por um piloto mais velho que aponta que é seu dever fazer isso e deixar os jovens cuidarem do futuro. Então todos os astronautas com mais de 50 anos concordam e imediatamente embarcam nas naves para voarem até a Lua. Liu fica chocado ao vê-los chegar. Mas seu comunicador está quebrado e então ele não pode se despedir de seu velho professor e parceiros de treinamento antes de ser colocado em uma nave para voltar à Terra. A GTU confirma que os servidores de Tóquio e Dulles estão de volta online, mas não o de Pequim. Pois Henkyu está tendo problemas porque a água está enchendo seu quarto e ele não consegue conectar a chave ao computador certo. Desesperado por uma solução, ele então conecta o disco de mente ao computador ao mesmo tempo em que os astronautas na Lua detonam todas as bombas nucleares. A Lua implode com sucesso e a colisão é evitada. Porém, mais destroços estão chegando e a Terra precisa partir logo. Henkyu ativa o chip de sua filha Aya e tenta pedir a ela que ative a internet por dentro, mostrando a ela a chave, mas nesse momento a água finalmente o cobre por completo e ele também morre. Os destroços lunares continuam a cair em todo o mundo e a GTU envia uma mensagem de emergência dizendo que a missão falhou. Dessa forma, motins e pânico começam a tomar conta das principais cidades. No entanto, Zhao acha que nem toda a esperança está perdida e diz à sua equipe para iniciar a contagem regressiva para acionar os motores. Todos acham que ele está louco, mas em Pequim a mente de Henkyu de repente é ativada dentro do computador também. Depois de se unir com sua filha, a inteligência artificial de Henkyu começa a trabalhar para ativar o servidor, ao mesmo tempo que um homem segue as ordens de Zhao e pressiona o botão. Todos na base assistem com admiração enquanto a Terra é empurrada para longe do caminho dos destroços lunares e as pessoas ao redor do mundo comemoram enquanto as marés finalmente se acalmam. Liu assiste a Terra se mover de seu lugar na nave e aproveita a chance para gravar um belo vídeo para enviar a seu filho. Enquanto os backups das mentes de Henkyu e Aya se tornam uma com 550W. 7 anos depois, enquanto a Terra vagueia, ela recupera seu sistema de 24 horas. Zou se aposentou, mas seu assistente continua com seu legado na GTU. Agora que a crise lunar acabou, eles iniciam a segunda parte do plano, que será voar para perto de Júpiter em 10 anos para poder assim obter o segundo impulso que empurrará a Terra para fora do sistema solar para sempre. Uma estação espacial foi colocada no lugar para monitorar os motores, e Liu está encarregado disso. O sistema é gerenciado por 550W, mas a inteligência artificial diz que não é fácil de dizer esse nome, então vira os números ao contrário para formar a palavra MOS. Dentro da inteligência artificial, Henkyu descobre que foi MOS que destruiu os motores lunares e causou a maioria dos ataques terroristas, como a tomada de controle dos elevadores e drones. Depois de assistir a Aya em um loop, a inteligência artificial, agora chamada de MOS, chegou à conclusão de que a melhor maneira de preservar a civilização humana é destruir a maioria da humanidade, confirmando a nós que esse é o mesmo MOS do primeiro filme, que causou todos os problemas sobre essa filosofia.